Olá, pessoal. Então, fazendo aí os comentários, repercutindo, ela pergunta aqui, ó, sobre o cálculo do prefixado 23 a 3,5, tá? 3,5, a taxa do papel, no momento que ela escreveu a pergunta, né? Ou uma taxa que a gente pode imaginar, será que essa taxa é boa de comprar? Vamos ver aqui, ó. Vezes 0,8 é o imposto de renda para um ano, deu 2,8. E aí do 2,8 ela desconta no fim a B3, é isso aí. Porque o imposto de renda é em cima da taxa B3 também. Olha aí, né? Mais uma. Não sei se eu posso falar essa palavra. Mais uma pegadinha. Essa palavra eu posso falar. Mais uma pegadinha, né? Então, para tirar a nossa rentabilidade. Então, a gente paga imposto de renda em cima da B3 também, pessoal, tá? Aí fica 2,55 de lucro líquido, rentabilidade líquida, né? É isso aí, Priscila. Então, 2,55 você pega e compara com a inflação. Para um ano, será que chegaria a 2,55? Agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, a taxa dele está 3,8. Mas nessa taxa que ela citou aqui, valeria a pena? Qual é o risco? Essa que é a análise que o investidor tem que fazer, que tem que comparar, tá, gente? É isso aí. Vamos ver os comentários de outro vídeo. Aqui o vídeo sobre o leilão, né? O leilão aí o primeiro leilão após a redução da Selic. Então vamos ver aqui, gente. Concordo aqui com o Rogério, deveria aumentar a faixa de isenção. Aliás, eu acho o seguinte: como a taxa B3 ela é uma taxa para pagar a custódia dos ativos que são um registro informatizado, eu acho que deveria ser um custo fixo, né? Mas a realidade não é bem essa, né? Aqui o Dalton pergunta sobre os títulos que deixaram de ser ofertados. O 35 não deixou, Dalton, tá? 35 sem juros não deixou. O 30 e o 40 saíram pelo pagamento de cupom semestral. Eles saem 4, 5 dias antes do pagamento, tá? O Igor pergunta se há uma previsão de leve aumento na Selic. Sim, há essa estimativa, Igor, tá? A gente aborda isso no vídeo. E esse aumento que a gente vê pelos leilões, ele é um pouco menor do que o aumento previsto no Boletim Focus. Ou seja, eu acredito que vai cair nas próximas semanas essa previsão do Boletim Focus se os leilões continuarem assim, tá? Pablo comenta que ele alocou um pouquinho no pré-23 para reserva de emergência, e o medo, né, de que o Tesouro Selic realmente vá perder para a inflação. Mas assim, Paulo, se a sua taxa no pré-23 foi acima de 4, eu acho que está tranquilo, tá? Aqui o Jorge pergunta aqui, ó. Aos 5 minutos e 35 você compara a taxa do prefixado 2,46 com a Selic para 2021. Sim, é isso mesmo, é a previsão da Selic, certo? E diz que a Selic 21 está ou estaria em 2,25. Não entendi como você chegou a esse número de 2,25. É o seguinte, Jorge, por que eu digo que vai ser 2,25? Quando eles compram um prefixado a 2,46. Assim, ó, a Selic com certeza não será maior do que isso. Por exemplo, se a Selic for 2,5%, 2,75% ou 3%, aí eles teriam comprado o Tesouro Selic e teriam deixado esse papel na prateleira, sem comprar. Mas não, eles compraram ali um troquinho no Tesouro Selic e compraram tudo do prefixado para outubro de 21. Tá? Revisa o vídeo lá que você vai ver essa informação bem explicadinha, tá? E por que a Selic não pode ser 2%? Não, porque aí se a Selic for 2% em 2021, até poderia, mas eu não acho provável, porque aí fica ruim para o Tesouro Nacional. Porque o Tesouro Nacional poderia vender esse papel aqui a 2,26. Economizaria recursos do Tesouro, certo? Pagando um juro menor, tá? Então é isso aí. Se a taxa negociada naquela data foi 2,46, é porque tanto o mercado quanto o Tesouro
concordam que com as informações disponíveis naquele dia, naquele momento que aconteceu o leilão, a previsão mais plausível, mais correta é que a Selic fique em 2,25, tá? É daí que eu tirei, tá? O Diogo pergunta aqui, ó, nos leilões, os títulos comprados pelos tubarões podem ser vendidos antes do prazo? Em tese, não, tá? Eles têm um mercado secundário em que eles negociam entre si, e aí tem as instituições dealers são responsáveis por manter esse mercado secundário, manter a liquidez ali, tá? Mas assim, tem algumas exceções. Nós vimos que durante a crise, o auge da crise ali em março, o Tesouro Nacional fez leilões de compra e comprou de volta prefixados, Tesouro Selic, NTN-B, NTN-F, comprou praticamente todos os títulos. E a gente analisou esses movimentos no canal. Nós vimos que os tubarões trocaram pouca coisa, devolveram pouca coisa para o Tesouro, certo? E até naquele mês teve uma pequena diminuição da dívida pública federal, certo? Porque o Tesouro recomprou a sua dívida, tá? Mas aquilo foi no momento da crise, tá? Fora os momentos da crise, quando que o Tesouro recompra? Ele tem alguns leilões previstos no calendário de recompra de NTN-B, ou troca de NTN-B. E majoritariamente o que acontece nesses leilões é o seguinte, muitas vezes os agentes financeiros devolvem alguma NTN-B, né, e pegam de volta outra, tá? E aí é interessante ver qual a preferência, de repente eu posso dar uma aprofundada nesses leilões também, se for do interesse de vocês. Ver assim, mas os prazos, né? Que tipo de prazo eles estão trocando, para qual prazo? Isso é interessante, tá? De repente a gente pode analisar isso aí também, tá? E os volumes financeiros, tá? O que eu já digo de antemão para vocês é que esses volumes não são tão grandes assim, tá? E onde é possível ver o volume dos leilões? Ali na coluninha que fala do montante financeiro, eu mostro isso no vídeo, tá? E é possível acompanhar online os leilões na página do Tesouro Nacional. Ali você vai na aba Dívida Pública e vê ali os leilões, tá? Ali tem todas as informações. Agora, quanto a acompanhar o leilão em si online, eu não conheço. Eu acho que isso aí está restrito às instituições que participam dos leilões, tá bom, pessoal? Vamos ver outros comentários. O João pergunta pra gente se eu acredito em mais queda da Selic. Bom, é o tipo da pergunta pra gente errar, né? Assim, vou dizer o que eu penso direto na lata, gente. Eu acredito sim em mais queda da Selic, mas eu não acho que vá ser muito produtivo, tá? Com as baixas nas taxas generalizadas, a Selic ia baixar, mas muitas aplicações darão prejuízo. Será essa a intenção do BC? Prejuízo com relação à inflação, né? Rentabilidade negativa, juro negativo. Mas isso é o que acontece no mundo inteiro, João, tá? Você vai comprar um título público na zona do euro, você vai ter taxa negativa, tá? Porque a inflação média lá também gira nos 2%, assim como a americana, e os títulos pagam zero. Pega título da Suíça, paga menos 0,75. Então, assim, ó, a intenção do Banco Central, não só do Brasil, mas também do Banco Central da zona do euro, do Banco Central Europeu, do Federal Reserve dos Estados Unidos, a intenção deles não é que as aplicações deem prejuízo. A intenção deles é que o dinheiro seja aplicado na economia real, certo? Essa é a intenção deles. Por isso que nós, brasileiros, ainda temos um enorme privilégio de ter um título, por exemplo, como o Tesouro IPCA 2035, pagando aí acima de 3% acima da inflação. Quer dizer, uma garantia aí de 15 anos de rentabilidade real. Você não encontra isso nos Estados Unidos, porque lá os títulos são todos prefixados, né? E aí não existe lá nos Estados Unidos inflação mais taxa de juro X%. Não existe, tá?
E na Europa, como eu acabei de citar, a mesma coisa. No Japão, né, outra grande potência do mundo, você também não tem juro positivo. Lá o juro é negativo nominal, né? Então, gente, assim, a intenção não é dar prejuízo para o poupador. Não, a intenção é que o dinheiro seja investido na economia ou consumido para a economia girar, certo? Muito bem. Aqui o André pergunta para a gente, no IPCA 2031 com juros semestrais a 6,80. Se enganou aqui, né? Na verdade, o papel para 2031 que tem essa taxa aqui é o prefixado, tá? Quanto eu ganharia a cada 6 meses? Depende de quanto você comprar, quanto mais comprar, maior é o cupom. Sim, mas agora vamos dizer assim, vamos dar a resposta completa, né? O André tá perguntando assim, no prefixado 31 com taxa de 6,80, quanto ganha? Ganha sempre a mesma coisa, são R$ 48,80 por título. Por quê? Porque ele é pré-fixado, certo? O que é o 6,80, tá? O 6,80 vai ser praticamente o teu yield, tá? A gente já mostrou no canal, esse 6,80 se comporta praticamente como um yield bruto, se a gente comparar ele com um fundo imobiliário. Tá? E aí tem uma questão seguinte, se nominalmente, né, ele é 10%, na lei ele é 10%, por que ele está 6,80 agora no mercado? O que significa, o que representa esse 6,80? Representa que a rentabilidade dele não é mais 10%, porque 10%, pessoal, se fosse assim, ó, se ele fosse comprado a R$ 1.000, exatamente R$ 1.000, que é o valor nominal dele. Prefixado não atualiza o valor nominal, é só valor nominal, não tem aquele A, não é VNA, tá? É só valor nominal. Então o que acontece? Como o preço dele hoje é maior do que R$ 1.000, eu estou recebendo no longo prazo menos do que 10% ao ano, certo? Então, qual é a conclusão? É que eu estou comprando o título com ágio, mas isso não quer dizer que seja necessariamente ruim. Isso depende das condições da inflação, principalmente, porque é um prefixado, e das condições do mercado de juros da taxa Selic. Nesse prisma, 6,80 parece uma taxa boa, tá? Mas, pessoalmente, eu não comprei esse papel e eu não pretendo comprá-lo, tá? Por quê? Porque eu não gosto do fato do montante final não ser corrigido pela inflação. Você tem que pegar todos esses cupons e reinvestir para que o cupom se some ao seu total e aí sim você tenha uma rentabilidade de juro composto mesmo, né? Porque hoje em dia você paga 1.200 e alguma coisa reais nesse papel, você vai receber 48,80 de 6 em 6 meses e no último vencimento você vai receber os 1.000 mais o último cupom, 1.048,80. Então, quer dizer, pagar 1.200 e alguma coisa para ter uma rentabilidade diluída ao longo dos 10 anos, sem correção, e no final ter menos do que eu entrei, não é para o meu perfil, tá? Mas tem muita gente que investe muito bem nesse papel, tá? Muito bem. Ali aqui, membro do nosso canal, comprou uma beliscada. Agora as taxas estão maiores, por isso a importância do aporte fracionado, pessoal. Né? Temos que ter esse aporte fracionado para poder continuar aproveitando as oportunidades à medida que elas vão se desenhando. Aqui o Roberto pergunta para a gente, ele cita que a taxa média simples do Tesouro IPCA 26 dele é 3,27, meus parabéns, hein? Olha, só comprou nos momentos da crise ali, de taxa alta, comprou muito bem. Agora, se eu fizer aporte semanal, ela cai para menos de 3%. Ainda é bom investir no IPCA 26? Sim, aí o Cavalcante comentou que eu tenho um vídeo sobre isso, sim. Eu continuo achando que é bom para levar até o fim. Eu ainda acredito que esse papel vai render bons lucros na marcação mercado. Mas aí a questão é a seguinte, para não reduzir muito a sua taxa média, que está maravilhosa, o que eu posso dizer?
digamos assim, fazendo o exemplo, né? Se você aportou R$ 1.000 nessa taxa na crise, o que eu digo é o seguinte: compre menos agora, né? Se a taxa está muito mais baixa do que isso, compre menos, compre R$ 500, compre 200, compre 300, aí você vai determinar isso. Mas um jeito de não derrubar muito a sua taxa média é quando a taxa está muito baixa, você compra menos, tá? Você compra menos. E aí, o que fazer, por exemplo, para chegar nos 1.000, né? Vamos dizer que você tenha essa disponibilidade nesse exemplo. Você pode deixar numa reserva de oportunidade para comprar mais quando as taxas ficarem mais altas, ou diversificar mais a carteira, acrescentando um outro papel, ou um papel com uma taxa melhor, com um prazo um pouco mais longo. É o que é possível, é o que se tem para hoje, né? Assim como o Bate diz, né, lá dos fundos imobiliários, é o que se tem para hoje. Então, o melhor jeito de encarar o investimento numa taxa muito baixa é comprar menos, tá? E alguns não compram, alguns ficam esperando. Mas aí é o que pode acontecer, né? O mercado recupera e a pessoa deixa o bonde passar. Por isso, assim, aporte sempre, né? Nem que seja alguma coisa aporte, para não perder a consistência, porque no longo prazo o que interessa é a consistência, é o fato de você estar sempre aportando. Isso é muito mais importante do que a taxa, inclusive, certo? Aqui o Cláudio me salvou. Muito bem. A Eunice pergunta: você não acha interessante o IPCA 2030 com juros semestrais abaixo de 3%? Minha dúvida é, se eu já fiz alguns aportes antes, não seria bom ainda fazer aportes, mesmo com a taxa inferior a 3%, para que em 2031 eu tenha um valor razoável para resgatar? Assim, Eunice, isso é uma posição pessoal, né? Não quer dizer que você tenha que seguir essa visão minha particular, né? A peculiaridade que eu vejo nesse papel com juros semestrais para 2030 ser abaixo de 3% é a seguinte, é que ele é um papel que ele tem um certo prazo, né? São 10 anos, né? Porque, por exemplo, eu acho interessante o IPCA 26 a 2.1, acho. E não acho interessante o IPCA 2030 a 2.6, 2.7? Pois é, não acho. Por quê? Pelo prazo, né? 10 anos. Aí, se 10 anos eu recebo 2.6 ou 2.7, eu prefiro então esperar 15 e ganhar acima de 3,5 no IPCA 35, certo? É por aí que eu penso. Mas isso é o que eu penso. Porque essa diferença de 4 anos entre ele e o 26 é bastante. Porque no 26 eu estou vendo o quê? Eu estou vendo segurança também, certo? Aí você pode argumentar comigo, e eu vou lançar esse argumento para o público geral, que é o seguinte: mas se o 26 tem chance de ganhar na marcação de mercado, o 2030 também tem. Sim, também tem, certo? A possibilidade de ganhar na marcação de mercado está lá para os dois papéis. E como o 2030 tem mais taxa e mais prazo, ele ganharia até mais, né, do que o IPCA 26 na marcação a mercado. Mas, de novo, se a minha ideia é essa, eu vou para o 35. Ou seja, eu não vejo muita utilidade nesse prazo de 10 anos. E aí é que eu digo, isso é uma coisa mais pessoal, né? É uma coisa mais pessoal, porque para mim ele não é nem curto, não é, porque 10 anos não é curto prazo, não tem como ser curto, o 26 não é, são 6 anos, tá? Mas o 26, em seguidinha, ele vai virar um IPCA 24, como era no começo do ano, tá? Em seguidinha, em 1 ano e meio ele já virou um IPCA 24 em termos de tempo à frente. E o IPCA 2030 tem um prazo longo de 10 anos, mas não tem o benefício do 2035, que só tem 5 anos a mais. Aí quando eu falo de longo prazo, 5 anos mais 5 anos menos não faz tanta diferença assim. Por quê? Porque aí eu já entro no longo prazo, né? 10 anos, embora seja um prazo médio, é um prazo que eu não estou vendo vantagem, mas isso é a minha posição pessoal, depende da minha idade. Para você, 10 anos pode ser um prazo ideal,
Pode ser que o prazo de 2035 não seja tão bom assim, pode ser que seja muito longo, né? Pode ser que pelo Tesouro IPCA 35 não pagar juros não seja interessante para você. E aí então, todas essas diferenças, pessoal, nós temos que personalizar, nós temos que ver dentro das nossas expectativas, dos nossos prazos, dos nossos planos, quais prazos ficam mais interessantes, tá? Então é isso aí, para deixar bem claro para toda a audiência do canal o que é pessoal e o que seria mais técnico, digamos assim. E aí você pode argumentar o seguinte: não, eu tenho prazo para 2030, ele tem uma taxa muito melhor que o IPCA 26 e eu vou nele. Beleza, beleza, vai dar certo. Para o prazo até o fim, vai ser muito bom também. E aí reinvestindo os juros para chegar nesse valor mais razoável que você cita aqui, reinvista os juros, tá? Não deixe de fazer isso. O Cláudio Luiz, vamos já aí, pessoal, se aproximando de 25 minutos, já vamos encerrar aqui com essa pergunta aqui, ó. Tem o Tesouro Selic 23 e com a taxa nesse patamar, onde investir? Olha, pessoal, tá osso, né? Tá osso. Nós não temos muita saída. Com o pré-23 a menos de 4%, com o pré-26 aí a 6%, eu acho que ele tá interessante para dar uma especulada, só para isso. Não tem outra, gente. É IPCA 26 e aí tem que readaptar o prazo, né? Se você não tem esse prazo, vai ter que ser Tesouro Selic mesmo, né? Não tem saída, né? Não tem saída. Porque se você for aí para algum investimento da área privada, em que eles vão te pagar cento e pouquinhos por cento do CDI, isso aí pelo risco não é grande benefício, tá? Aí é melhor mesmo pegar um prazo um pouquinho maior e ir no IPCA 26. Mas, de novo, né? É um prazo médio, 6 anos é um prazo médio, então pode não ser para o perfil de todo investidor. Mas realmente estamos numa sinuca de bico, né? Sinuca de bico eu quero dizer uma situação sem saída, né? Não tem outra, né? Não tem outra. Para garantir inflação, com a Selic tão baixa assim, tem que ser o IPCA 26, é o que tem de mais próximo em prazo para nós. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.